Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou abordar o seguinte tema: condenação criminal em segunda instância em detrimento ao princípio da presunção da inocência. Vamos falar hoje sobre a prisão de um condenado já em segunda instância e que é um assunto polêmico para o direito, pois de um lado temos a lei, na Constituição e no Código de Processo Penal, que é expressa e literal e, portanto, não aceita interpretação, e por outro, a impunidade e a demora para o fim do julgamento que a lei gera, e com isso criando prejuízo ao princípio da celeridade processual. O artigo 283 do Código de Processo Penal diz: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Por saber, esse artigo é quase uma cópia do artigo 5º da Constituição. Pois bem, apesar de estar expressamente descrito na lei, o Supremo Tribunal Federal entende que isso pode ser decidido de maneira diversa, por várias razões. Uma delas é que a própria Constituição Federal de 1988 permite a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Haja vista a autorização da prisão provisória, que são prisão em flagrante, as medidas cautelares, prisão temporária, prisão preventiva e da prisão decorrente de crime ou transgressão propriamente militar. Assim, permitir a prisão provisória, conforme decisão do STF no HC 126/292, significa que prender alguém cautelarmente resulta em não considerar mais este alguém como inocente. Além do mais, aqui no Brasil, nós temos 4 instâncias e a partir da segunda, não se discute se o réu é culpado ou não, ou seja, o fato. Se discute o direito, como uma nulidade de processo e etc. Lembrando que em 98% dos casos, a partir da segunda instância, se mantém a decisão pela condenação, segundo o ministro Dias Toffoli. Na prática, o julgamento até a última instância funciona apenas para quem tem dinheiro e que pode pagar bons advogados para ficarem recorrendo e fazendo com que esses processos se alastrem por vários anos, como é o caso do ex-senador Luiz Estevão, que acabou sendo preso depois de recorrer 35 vezes durante 16 anos e que foi julgado no último dia antes da prescrição dos crimes. Para quem tem dinheiro, não faz diferença se o julgamento vai à última instância ou não, pois estes, na maioria das vezes, já vão presos na primeira instância, uma vez que não têm recursos para recorrer em instâncias superiores. Portanto, ao você entregar o poder ao réu de ficar recorrendo, você entrega ao mesmo o poder de decidir quando ele começa a cumprir a pena. Claro, se não prescrever primeiro. Gostaria de ressaltar a posição da Ordem dos Advogados do Brasil. Abre aspas. A decisão impõe aos tribunais superiores a devida celeridade processual e a prioridade absoluta no julgamento de habeas corpus, a fim de evitar o prolongamento de possíveis prisões injustas. Fecha aspas. E agora eu vou fazer o uso das palavras do professor Lênio Luiz Streck, renomado jurista, que em sua coluna na Conjura escreveu que a aplicação de princípio da inocência absoluto por interpretação extensiva leva ao desequilíbrio social e que a Constituição não diz que o acusado poderá ser preso após o julgamento em segunda instância, mas também não diz somente que pode ser preso após o trânsito em julgado na última instância. Assim, é razoável defender com boa-fé a manutenção da histórica decisão da Suprema Corte, votada em 2016 e confirmada em 2017, que buscou um adequado meio-termo acompanhando a maioria das nações civilizadas,
permitida a prisão do acusado já condenado em 2 instâncias. Raquel Dodge, que se manifestou nas ações sobre o tema que tramitam no STF. Na visão de Dodge, a execução provisória não configura excesso estatal, pois o 2º grau de jurisdição é a última instância judicial em que as provas e os fatos são examinados. É nesse momento, portanto, que o réu tem sua última oportunidade de contestar os fatores que o ligam ao crime. Por isso, o réu que for condenado à pena de prisão pelo tribunal intermediário é alguém cuja culpa já foi definida em caráter definitivo, afastando a presunção de inocência, argumenta Dodge. É preciso lembrar que o Código de Processo Penal data de 1941, com inspiração autoritária, uma vez que estava em vigor a Constituição Federal de 1937, outorgada no mesmo dia em que foi implementado o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. A possibilidade de responder ao recurso em liberdade chegou apenas em 1973, quando foi aprovada a Lei 5.941, que, embora tenha mantido a prisão após a condenação em primeira instância, dava ao juiz a alternativa de não decretar a prisão imediata caso o réu fosse primário ou tivesse bons antecedentes. Na minha concepção, apesar de descrito na Constituição, devemos fazer uso do princípio da celeridade processual, pois não seria razoável que o cidadão maior interessado fique prejudicado. Isso posto, nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.